Trilho do Discipulado, Conhecendo a Igreja de Cristo. Lição 3. A comunidade missional. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. João 20, 21. Aonde vamos? Refletir sobre a identidade essencial da Igreja, isto é, seu chamado para a missão, e apresentar como ela faz isso de modo prático. Largada. A esta altura dos nossos estudos, temos refletido sobre a natureza da Igreja de Cristo, sua origem e desenvolvimento. A pergunta que buscamos responder nas linhas que se seguem diz respeito à razão pela qual esta comunidade existe. Qual tarefa ela recebeu do Senhor Jesus? Alguém já disse que, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é o caso da Igreja, ela sabe a razão da sua existência. Ao estudo. A identidade da Igreja. Deus decidiu criar os seres humanos para que eles vivessem para a sua glória. Gênesis 1, 26, 27 e 31. 2 Coríntios 3, 18, Efésios 4, 24, Colossenses 3, 10. Este propósito se cumpre de maneira plena somente onde Deus governa de maneira plena, algo que não é realidade. Hoje, por conta das rebeliões contra ele. Gênesis 3 e Isaías 14. Em razão disto, o propósito pelo qual todas as coisas foram criadas não se cumpre mais plenamente, mas Deus está em missão para que essas coisas voltem a ser como eram antes, para reconciliar consigo mesmo todo o universo. Colossenses 1:20. E fazer convergir em Cristo todas as coisas. Efésios 1, do 9 ao 10 e do 22 ao 23. Esta reconciliação acontece por meio do envio do Filho. Com Jesus, o tempo da restauração e da retomada do universo em rebelião acontece. Mateus 28, 18, Marcos 1, do 14 ao 15. E onde a Igreja entra nisso? Ela é a comunidade edificada por Jesus. Mateus 16, 18, que nasceu para engajar-se em viver e anunciar, de todas as maneiras, este grande projeto de Deus. 2 Coríntios 5, do 17 ao 21. Jesus disse que esta igreja possuiria a chave do reino dos céus. Ela é a comunidade do reino, Mateus 21, 43, que anuncia o tempo da chegada do reino, da restauração do propósito original de Deus para os seres humanos. A igreja, desta forma, já nasce comissionada, assim como o Pai enviou o Filho, e este, o Espírito Santo, ambos enviam a igreja ao mundo, João 20, 21. Ela é uma comunidade missional, isto é, uma comunidade reconhecida por viver para a missão. Tempo para a reflexão. Qual é a missão da Igreja de Deus? É correto afirmar, em certo sentido, que Deus não tem uma missão para a Igreja, mas uma Igreja para a sua missão? Os propósitos da Igreja. Exaltação. A Igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus em missão no mundo. E como a Igreja participa da missão de Deus? Ela cumpre essa missão através da adoração. Em essência, a Igreja é uma comunidade adoradora. Atos 2, do 46 ao 47. Fomos resgatados para adorarmos a Deus. Lucas 1, 74. A adoração está ligada com o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, do 37 ao 38. Adorar a Deus, ou celebrá-lo, é sempre uma resposta do ser humano que o conhece. É, sobretudo, uma expressão de amor a Ele, em resposta ao seu amor por nós. Na prática, é o reconhecimento por palavras, ações, pensamentos ou canções de quem Deus é, seus atributos, suas virtudes, sua grandeza, e de seus feitos, seus atos poderosos, sua salvação pela graça a pecadores como nós. Deus enviou sua igreja ao mundo para celebrar seus feitos, como testemunho àqueles que não o conhecem, convidando-os a reconhecerem os mesmos feitos salvíficos e poderosos. De acordo com a Bíblia, a adoração não deve ser somente individual, mas também comunitária. As celebrações coletivas são indispensáveis ao verdadeiro cristão, pois os cultos são uma expressão comunitária de adoração a Deus, uma vez que a igreja se reúne para celebrá-lo por quem ele é
e pelo seu amor eterno, revelado no sacrifício de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Salmos 89:5, 107:32, Romanos 15, do 5 ao 6, Efésios 3:21. Tempo para reflexão. Uma das maneiras de a Igreja contribuir com a missão de Deus é a adoração. Como podemos fazer isso de modo prático? Os propósitos da Igreja. Edificação. A Igreja existe para prover edificação dos cristãos. Todos os cristãos também se reúnem para a edificação pessoal. 1 Coríntios 14:26, Hebreus 10, do 24 ao 25. Através do ensino, do encorajamento mútuo e da comunhão. Além disso, a Igreja é uma comunidade extremamente generosa. Os cristãos ajudam-se uns aos outros materialmente. O livro de Atos conta que alguns dos crentes começaram a vender as suas propriedades para ajudar a comunidade e os mais necessitados. Tiago chega a dizer que a verdadeira religião se expressa na ajuda aos órfãos e às viúvas, os desprotegidos da época. Tiago 1:27. Quando Jesus Cristo voltar para buscar sua igreja, os verdadeiros sinais dos que são dele são os atos de amor para com aqueles que padecem. Mateus 25, do 31 ao 46. A Igreja promove edificação em todos os sentidos. Tendo em vista esta preocupação com a edificação, os cristãos precisam valorizar e participar dos espaços de ensino da igreja local, tais como escola bíblica, pequenos grupos, dentre outros. Tempo para reflexão. Como a igreja do nosso tempo pode ser fiel ao chamado à edificação por meio da comunhão, do serviço e do ensino? Que espaço ela possui para fazer isso? Os propósitos da igreja. Evangelização. A igreja colabora com a missão de Deus, compartilhando o evangelho de Jesus com todas as pessoas, empenhando-se para cumprir a missão de fazer discípulos, repartindo tudo aquilo que Deus lhe deu. Mateus 28:19, Marcos 16:15. A igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus engajada na missão de fazer novos discípulos. Ela está envolvida em disseminar o amor de Deus àqueles que estão longe deste amor. Jesus disse que a sua igreja deveria caminhar rumo àqueles que ainda não o conheciam como Senhor sobre todas as coisas e desafiá-los a firmarem um compromisso público com Ele através do batismo e viver sob a perspectiva dos seus ensinos e princípios orientadores para a vida. Mateus 28, do 18 ao 20. Logo, somos chamados a compartilhar todo o Evangelho de Jesus com todas as pessoas, a pessoa toda, em todos os lugares e em todas as formas possíveis. O Evangelho é a boa notícia sobre o reino de Deus, a mensagem de que Deus está restaurando todas as coisas através de Jesus Cristo. Quando compartilhamos o Evangelho, contamos esta história, falamos o que Jesus fez, morreu e ressuscitou, quem Ele é, Senhor e Salvador, o que exige arrependimento e fé, e o que promete perdão e nova vida. Pedro diz que fomos chamados para anunciar as grandezas de Deus, 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Esse compartilhamento do Evangelho, por parte da Igreja, deve acontecer verbalmente e por meio de ações concretas de amor e solidariedade, no dia a dia dos cristãos, em todos os lugares onde estiverem. Isso é a vida cristã missional. Tempo para reflexão. Como a Igreja pode ser mais fiel à sua tarefa de proclamar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas? Chegada. Chegamos ao final do nosso estudo sobre a missão da Igreja local. Vimos que a Igreja de Cristo é uma comunidade missional, que existe por causa da missão de Deus e, como instrumentos dessa missão, devemos colaborar para exaltar, edificar e evangelizar. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a este chamado que temos.